A paz do Senhor! Hoje estamos aqui para trazer alguns recursos visuais, algumas sugestões de dinâmica. Nossa lição 13, Moisés, a glória de Deus e a terra prometida, revista Juniores. Nossa referência bíblica em Êxodo, capítulo 33, do versículo 1 até o 23. E temos também Deuteronômio e o capítulo 34. Como você já nos conhece, sabe, nós não lemos versículos aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas nós, como professores, jamais deixemos de abrir a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia, mostrar para a criança que tudo que estamos ensinando está na palavra de Deus. Última lição do trimestre. E hoje temos o quê? Temos bastante recursos, temos plaquinhas de encerramento de trimestre, temos sugestões de mimos e muito mais. E claro, tudo gratuito. Tia Via EBD não vende material algum. Então, tudo isso vai ficar disponível gratuitamente. Apresentaremos no decorrer da aula, então vamos com a gente até o final. Quem aqui gosta de viajar? Imagina que vocês estão arrumando as malas para a maior viagem da vida de vocês, crianças. O que não pode faltar? Dê aquele espaço para eles participarem e já vão se envolvendo com a lição. Podemos até citar alguns exemplos. Roupas. Levaremos roupas? Sim. Levaremos lanterna? Sim. E água? Também. E deixa eles falando. Mas se eu disser que o povo de Israel passou 40 anos viajando pelo deserto rumo à terra prometida e eles precisavam, crianças, de algo muito, mas muito mais importante do que roupas ou comidas na mala. Hoje vamos descobrir o item mais indispensável de qualquer jornada. Vamos lá? Aí, abrimos a Bíblia em Êxodo capítulo 33 e vamos começando os versículos. Crianças, no versículo do 1 ao 6, vamos ver. O Senhor ordenou que o povo de Israel deixasse o Sinai e caminhasse em direção à terra que ele havia jurado dar a Abraão, Isaque e Jacó. Deus prometeu enviar um anjo para guiar o povo. Os inimigos seriam expulsos e eles habitariam em uma terra boa, rica, onde há leite e mel. Deus enviou um anjo, mas disse que não iria no meio do povo, pois os israelitas eram teimosos e Deus poderia destruí-los no meio do caminho. Quando Moisés anunciou essas palavras, todo o povo começou a chorar e lamentar. Depois disso, os israelitas saíram do Monte Sinai. Sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância fora do acampamento. Ela era chamada Tenda da Presença de Deus. E quem quisesse consultar o Senhor ia até lá. Então Moisés foi falar com Deus na tenda sagrada e pedir que a presença dele fosse com o seu povo para conquistar a terra prometida. Isso vemos em Êxodo, no capítulo 33, que estamos já aberto, versículo 7 até o 17. E aí, já sabe me dizer o que é indispensável para qualquer jornada, crianças? Novamente, vai dando aquele espaço para eles falarem. Isso mesmo, a presença de Deus. Vejam, crianças, Deus disse a Moisés que o povo podia seguir a viagem, podia seguir em direção à terra prometida. Uma terra maravilhosa. Deus até disse que mandaria um anjo para os guiar. Parece uma boa notícia, não parece? Mas Deus disse que ele mesmo não iria no meio deles, porque o povo era muito teimoso. Quando Moisés ouviu isso, ele ficou desesperado. Sabem por quê? Pois ele sabia que de nada adiantava ganhar uma terra linda se Deus não estivesse com eles. Moisés entrou na tenda para conversar com Deus e disse algo incrível. Se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Moisés entendeu que o item mais importante para levar na mala da sua vida não era comida, ouro ou mapas, e sim a presença de Deus. Sem Deus, nenhum destino vale a pena. E aí, crianças, o que Deus respondeu a Moisés? Quem aqui sabe? Vamos ver lá em Êxodo, no capítulo 33, o verso 17, Deus disse assim, vou atender o pedido porque você conseguiu a minha aprovação e eu conheço você bem. Naqueles dias, Deus ordenou Moisés subir ao Monte Sinai, pois ali o Senhor renovaria a aliança com o seu povo. Moisés buscou mais intimidade com Deus e pediu, sabe o que? Olha aqui, ele pediu para ver a glória de Deus. Aí, olha só.
Moisés buscou mais intimidade com Deus e pediu para ver a sua glória. Deus disse: quando a minha glória passar, eu porei você numa rachadura da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu passe. Depois tirarei a mão e você me verá pelas costas, porém não verá o meu rosto. Isso está em Êxodo, no capítulo 33 que estamos estudando, versículo 22 e 23. Moisés viu o brilho da presença gloriosa de Deus. Que privilégio Moisés teve, né, crianças? E como ele conquistou isso? Conquistou esse privilégio porque ele tinha duas coisas muito especiais e Deus ama essas duas coisas especiais que ele tinha. O que era? Obediência e humildade. Moisés não buscava Deus só quando ele queria ganhar presentes ou realizar os pedidos. Ele saía do acampamento e ia para a tenda só para conversar e passar o tempo com Deus. Ele valorizava a amizade do Senhor acima de qualquer outra coisa. Moisés viveu uma das maiores experiências da sua vida, contemplar a glória de Deus. A presença de Deus fez com que Moisés conseguisse caminhar e vencer os desafios durante todo o caminho no deserto com o povo de Israel. Muitos anos se passaram, o povo finalmente chegou bem perto da terra prometida. Olha aí. Moisés já estava bem velhinho, com 120 anos, mas os seus olhos ainda eram bons e ele tinha muita força. Vamos ver em Deuteronômio 34, no verso 4, que Deus chamou Moisés para subir para subir no topo do Monte Nebo. Lá de cima, Deus mostrou toda a terra prometida para ele. A terra era linda, Moisés não entrou nela, mas ele teve a maior recompensa de todos. Ele foi amigo de Deus, aquele que conversava com o Criador face a face, assim como diz o quê? O nosso memorizando. Olha o nosso memorizando aqui. O que diz o nosso memorizando? Abrimos na Bíblia, vamos ler com eles 1, 2, 3, até eles memorizarem e entender também o sentido do versículo. Aqui, para ficar mais fácil, já está aqui no nosso visual, memorizando. Nunca mais apareceu em Israel. Olha só, crianças, nunca mais. Nunca mais o que, tia? Apareceu. Onde? Em Israel. O quê? Um profeta como Moisés. Um profeta como quem, crianças? Como Moisés. Por quê? Com quem o Senhor falava face a face. A sugestão que eu trouxe aqui para a nossa dinâmica da memorização é essas tampinhas, tá? Como que funciona? Aqui eu já deixei todo montado. Aí, nós apresentaremos para as crianças assim. Podemos fazer essas tampinhas em duplicado, né? Vamos fazer a quantidade duplicada e dividir a turma. Você dá uma quantidade da tampinha, memorizando assim, para uma turma e a outra para outra turma. E vamos ver qual grupo termina de montar primeiro. Aí você faz aquele suspense, vira todas as tampas e bagunça aqui, ó. Vamos bagunçar todo o memorizando. Aí a criança vai vir aqui, ó, e vai estar todo bagunçado. E agora, quanto tempo será que vão conseguir? Qual a turma que vai terminar primeiro? Vai ser bem divertido. Enquanto eles vão ficar tentando montar esse quebra-cabeça de tampas, eles já vão ali refletindo o versículo e memorizando ainda mais. Vou deixar também a gente fazer a brincadeira com eles do verdadeiro ou falso. Vamos chamar assim, crianças, vamos pro jogo relâmpago? Verdadeiro ou falso? Faça as crianças ficarem de pé. Se a frase for verdadeira, eles vão levantar as mãos. Se for falsa, eles vão cruzar os braços. Moisés falou com Deus? Verdadeiro. Então, o que vocês vão fazer? Levanta as mãos. Moisés guiou o povo por apenas uma semana? Falso. Então, cruza os braços. O rosto de Moisés brilhava? Verdadeiro. Levanta as mãos. Deus esqueceu sua promessa? Falso. Então, fecha os braços. Deus mostrou a terra prometida a Moisés? Verdadeiro. Então, levanta as mãos. E assim eles vão brincando, né? Fazendo brincadeira com o corpo e reforçando o que estudamos aqui durante a lição. E vamos convidar as crianças para fazer um grito de guerra. Aí a gente fala assim, ó. Crianças, Deus foi fiel do início ao fim na vida de Moisés? Aí eles vão falar, sim, então quem é fiel? Aí todos respondem, Deus. Quem é fiel? Deus é fiel. Quem cumpre promessas? Deus cumpre promessas. Vai ser bem legal. Vamos aqui, todos viram aqui que eu trouxe um recurso de uma lata para o nosso encerramento de trimestre. Encerramento de trimestre é aquela festa, a gente apresenta bastante coisa, né? Enquanto eu vou abrir aqui um espaço para apresentar a lata, o que vocês já fazem aí para não esquecer? Deixa a sua curtida, inscreve-se no canal, deixa um comentário. Tia, não sei o que escrever. Deixa a paz do Senhor aí. É o seu comentário que vai fortalecer o canal. Isso abençoa bastante.
Deixe o sininho ativado para quando vier os novos vídeos vocês serem notificados, tá? E compartilha, né? Aquilo que é bom, a gente compartilha. Então, compartilha aí, divulga esse projeto que o Senhor nos confiou. Como vocês já estão nos acompanhando há um tempo aí, todo o material gratuito, tá? Olha essa lata. Muito linda essa lata, né? O que tá escrito aqui, ó? Hora de recordar. Vamos relembrar as lições da palavra de Deus? Que será que tem aqui dentro, tia Vi? Eles também vão ficar super curiosos. Nós tentamos aqui criar uma musiquinha para ficar mais animada ainda a apresentação. Então vamos lá tentar apresentar aqui, ó. Você vai segurando a lata. Ah, detalhe, deixa eu explicar como eu fiz essa lata, que às vezes eu esqueço, né? Aqui é uma lata de leite em pó, aquelas latas grandes de 800 gramas, tá? E aí eu encapei aqui com papel laminado, dourado que eu tinha, tá? Fiz com papel laminado, fiz esses adesivos que tem a ver com premiação, ó, usar a memória se exercitando aqui. E aí, esses adesivos eu também vou deixar disponível. Vai estar tudo aí no Drive. E aí aqui dentro tem algo que faz barulho. E a gente vai cantar assim, ó. Atenção, criançada. O trimestre acabou. É hora de recordar o que a tia ensinou. Pegaram a musiquinha? Vamos de novo, ó. Atenção, criançada. O trimestre acabou. É hora de recordar o que a tia ensinou. Agora você escolhe uma criança e vai colocar a mão aqui e vai pegar o quê? Uma bolinha. Olha a minha bolinha fugindo. Uma bolinha. A tia tá com a mão machucada, mas vamos ver se eu consigo abrir aqui sem apoio. Essas bolinhas abrem super fácil, tá? É que o meu dedinho aqui tá me fazendo falta. Ó. Aí quando abrir, vai ter um número aqui dentro. E aí, número 10, crianças, esse número 10, a lição número 10. Aí a gente corre, pega a revista, lição número 10, qual foi? Os 10 mandamentos. Aí o que você pode fazer? Na hora, eu prefiro deixar assim, ou a criança escolhe uma pergunta, faremos uma pergunta dentro do tema, ou ela também fala o que ela lembra daquela lição. Então, todas essas bolinhas, elas vão ter aqui um número, deixa eu pegar uma outra para vocês verem. Todas essas bolinhas, elas vão ter um número dentro, tá? Ó. É que o meu dedinho aqui tá judiando. Ó, tá vendo? Ah, tia, número 60? Não, né? Não temos o número 60. Então, é o número 9. Aí a criança, ela vai falar aquilo que ela lembra da lição. Crianças, a lição número 9. Quem aqui lembra o que era a lição número 9? A família de Moisés. Ou faremos uma pergunta, ou também podemos deixar o espaço para eles falarem o que lembra da lição. Já podemos dar até a bolinha como mimo para eles e se eles acertarem, também vocês podem ter um mimo extra, que aí vai ficar de acordo com o que vocês quiserem. Essas bolinhas eu comprei pelo aplicativo da Shopee, super baratinho, peguei 25 unidades nela. A única coisa que eu fiz, eu aconselho vocês fazerem, é que assim, nós temos 13 lições, né? Às vezes possa ser que vocês tenham mais quantidade de crianças ou menos. Mas o que eu aconselho, não deixe cor rosa, tá? Porque às vezes o menininho vai pegar, vai responder, ó, tá vendo essa rosa? Eu achei que eu tinha tirado todas, mas ainda acabou entrando uma aqui que eu acho que a minha ajudante colocou. Mas eu prefiro não deixar cores assim. Porque de repente pegou um menino, como que eu vou entregar essa bolinha, né? Aí a gente fica numa situação meio complicada. Então evite essas cores, ó. Tem bastante cores aqui, tem preto com amarelo, ó. Muitas cores bem legais para não ficar repetindo. As minhas bolinhas estão querendo fugir. Vamos para as nossas outras sugestões. Sugestão aqui, olha, marcador de página. Olha esse marcador, que graça que vai ficar. Tem na cor rosa para as meninas, claro, e o azulzinho para os meninos. Quando colocamos na Bíblia, assim, ó, marcando, vai ficar os dedinhos aqui. Olha que chique. Lindo, né? Você, vamos lá, você o quê? Você conquistou mais um aprendizado. Continue caminhando com Jesus rumo às promessas. EBD, encerramento, segundo trimestre de 2026. A mesma escrita na cor rosa, que aí temos um azulzinho para os meninos e o rosa para as meninas, vai ficar um charme. Temos também o que aqui? Olha só, uma estrelinha. Essa estrelinha, ela pode ser entregue como uma medalha. Observe que eu já coloquei aqui na fitinha. Eu fiz frente e verso, ó, aqui
e aqui. Mas também, se quiserem, pode fazer assim e colocar o papel laminado que vai ficar aquele dourado atrás, lembrando a medalha. Essa daqui eu deixei disponível, são bastante estrelinhas em um só. Você consegue ali, acho que eu coloquei 9, são 6 estrelinhas por folha, dá 6 estrelinhas nesse tamanho. Esse marcador dá 4. Temos também, olha que legal, esse card aqui, pra gente entregar como uma lembrança também, ó. Você merece uma medalha de ouro por todo o seu esforço. Novamente aqui, o encerramento do EBD, segundo trimestre de 2026. E temos, claro, a nossa plaquinha. Já já eu apresento esse, tá? Temos a nossa plaquinha, ó. Aquela plaquinha de sempre, a gente coloca um canudinho para ficar firme, é legal para tirar foto, ó. Vou contar para todo mundo o que aprendi. Essa aqui que eu amo. Sou EBDzeiro raiz. Não vou faltar na EBD. Essas plaquinhas são muito legais para tirar as fotos. Deixo aí também no arquivo do PDF. Tia, e esse mistério aí? O que é isso daqui? Isso aqui eu vou apresentar com um pouquinho mais de detalhe para vocês entenderem o sentido desse mimo aqui. Esse mimo é o bilhete do professor, tá? Esse aqui eu nunca vi, mas foi algo que eu pensei, falei, isso é legal. Por quê? É um mimo bem carinhoso. Não precisamos gastar nada com isso. Eu vou deixar um papel de exemplo, mas vocês podem até fazer a própria mão, vai ficar super legal. Por que um mimo carinhoso? Porque com esse ato podemos mostrar à criança o reconhecimento que temos por todo o esforço que ela teve durante esse trimestre. Isso mesmo, e aproveitamos para incentivar a continuidade do aprendizado bíblico. E claro, com esse simples gesto, fortaleceremos o vínculo entre professor e aluno. Vamos acabar com o mistério e abrir aqui agora. Eu coloquei essa estrelinha só para ficar charmosa, tá? Mas aí, na hora, você coloca o que vocês quiserem, tá? Minha estrelinha dá para tirar, para não perder, que depois eu vou colar para colocar para o meu aluno, claro. Aqui, ó, olha só. Encerramento, segundo trimestre de 2026. Observe que aqui começa querida aluna. O outro vai ser do menino, querido aluno. Então, aqui é direcionado para uma menina. Aqui colocamos o nome da criança e vamos lá. Chegamos ao final de mais um trimestre na EBD. Foi um tempo especial de aprendizado, amizades, descobertas e, principalmente, de crescimento na fé. Você foi dedicada, participativa e mostrou um coração disposto a aprender mais sobre Deus. Aqui temos: tenho muito orgulho de ver o seu crescimento na fé e na palavra de Deus. Que você continue brilhando para Jesus e sendo luz por onde for. Conte sempre com as minhas orações. Com carinho, aqui assinamos. Temos o nosso troféu. Vamos aproximar aqui para ver o que está escrito em nosso troféu. Deus tem um plano perfeito para você. E aqui, ó, você é importante para Deus. Tia, e essas linhas? Essas linhas aqui, que vai ser aquilo que você vai destacar para a criança, o que ela conquistou durante esse trimestre. Um exemplo pode ser que tem uma criança que ela não carregava a Bíblia, olha, agora ela carrega, ela tinha dificuldade em prestar atenção, agora ela presta atenção, ela chegava sempre atrasado, agora ela não está chegando mais atrasado. Então vai ser pessoal, você vai colocar aquilo que ela se destacou durante esse trimestre. Vai ser um bilhetinho que eles vão carregar para sempre, viu? Aqui é a versão de menino, tá? Aí você observa que vai ser tudo falando para menino, querido aluno. Bem legal, é um mimo super interessante que vai marcar o coração das crianças. Lembrando que agora no final do vídeo aparece o link do vídeo chamadinha, que durante a semana vocês podem compartilhar com os responsáveis das crianças, assim elas já vão se envolvendo com o assunto da lição. A chamadinha é feita com esses visuais e o louvor no tema da aula. Clique em cima da imagem que vocês vão direto para o vídeo chamadinha. Curte, comente e compartilhe. Deus abençoe. Tenham todos uma excelente aula e até a próxima.